Reino de Clio, Caminhos da História, chegando a São Vicente, a vila mais antiga do Brasil, fundada em 22 de janeiro de 1532 por Martim Afonso de Souza. Podemos dizer que o Brasil começou aqui. Reino de Clio, nos Caminhos da História, vai percorrer os lugares históricos da cidade e mostrar para você. Vamos juntos em mais uma aventura. A atual cidade de São Vicente foi fundada como a primeira vila do Brasil em 22 de janeiro de 1532 por Martim Afonso de Souza. Mas o nome do local, que é uma ilha, já era esse desde 1502, quando Gaspar de Lemos assim a denominou em homenagem a São Vicente de Saragoça, um dos padroeiros de Portugal. Consta que um degredado de nome Cosme Fernandes já estava estabelecido no local nos anos 1520 e que erguera um bom povoado, mas ele estava na colônia cumprindo pena e não tinha qualquer autoridade. Oficialmente, portanto, valem as atividades de Martim Afonso, que chegara com a autoridade dada pelo rei. A área era dominada pelos índios tupis, originários da Amazônia, que expulsaram os tapuias por volta do ano 1000. Segundo o relato de Pedro Taques, contudo, os índios derrotados por Martim Afonso eram os carijós, guaianazes e tamoios. A missão de Martim Afonso, que recebera 2 capitanias hereditárias do rei Dom João III, era implantar marcos territoriais por todo o litoral até o Rio da Prata. Em São Vicente, onde a água doce da Biquinha, muito próxima da praia, proporcionava uma excelente localização, Martim Afonso fundou a vila, implantando os marcos do poder real, um pelourinho para execuções, uma igreja e a Câmara, para a qual ocorreu a primeira eleição das Américas. A produção de açúcar foi a primeira atividade econômica e as necessidades básicas levaram a outras atividades, como, por exemplo, a criação de gado. Entre os anos 1534 e 1536, a vila foi atacada e muito danificada pelos espanhóis em disputa sobre os limites do Tratado de Tordesilhas. Foi a chamada Guerra de Iguape. Em 1542, uma invasão do mar, talvez um tsunami, destruiu a vila e, por conta disso, deste assentamento original, nada sobrou. A vila foi reconstruída mais distante do mar. Esta nova vila foi atacada e parcialmente destruída pelos índios tamoios em 1560 e pelo pirata Thomas Cavendish em 1591. Outro pirata, Joris von Spielbergen, também atacou a vila, mas foi repelido. O que mais prejudicou a vila, contudo, foi o deslocamento do porto para a área de Santos, um local muito melhor para abrigar os navios. Com o deslocamento do porto, as principais atividades econômicas também se deslocaram, e São Vicente perdeu a importância que tinha, decaindo economicamente. Talvez seja por isso e pelas destruições anteriormente mencionadas que a cidade hoje possui um patrimônio histórico bem modesto se comparado com Santos. A missão autoimposta do Reino de Clio é mostrar tudo o que foi possível para você. Vamos começar, portanto, pelo começo, a Biquinha, a fonte que proporcionou a instalação da vila naquele local. Nós estamos na Biquinha,
um dos lugares mais conhecidos da cidade de São Vicente. Foi a descoberta da água doce aqui tão próxima do mar que garantiu que a vila fosse fundada neste local. Nós vamos percorrer a cidade em busca de lugares históricos para mostrar para você. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade onde o Brasil começou, São Vicente. A Biquinha é uma das 3 fontes do Morro dos Barbosas e tinha o nome de Fonte do Povoado. Ela foi construída e tornada uma fonte pública organizada em 1553, com a chegada dos jesuítas, e era o local escolhido por José de Anchieta para ministrar suas aulas de catequese aos índios, o que é retratado pelo painel de azulejos que a decora nos dias atuais. Nós fomos informados que este local iria ser demolido, planificado para a construção de um estacionamento, vejam só. Mas aí descobriram esta parede que nós estamos vendo aqui ao fundo e que os testes em laboratório confirmaram que ela foi construída ainda no século XVI. Então, por conta disso, o espaço foi preservado e hoje nós podemos ter e visitar a Casa Martim Afonso de Souza, aqui na cidade de São Vicente. Nós estamos aqui com Marcos Braga, que é o diretor da Secretaria de Cultura e o responsável aqui pela Casa Martim Afonso de Souza e que está nos recebendo com muita gentileza. O que o senhor pode nos falar para quem nunca veio em São Vicente a respeito da Casa Martim Afonso de Souza? Então, a Casa Martim Afonso é um espaço da Secretaria de Cultura, instalado, apesar de chamar Casa Martim Afonso, ele não nasceu nessa casa, é uma casa do século XIX, pertencente naquela época ao segundo barão de Piracicaba, o Rafael Tobias de Aguiar, mas ela praticamente estava em ruínas em 1990 e ela foi salva por causa da história de uma parede de pedra, que seria de uma parede anterior à chegada de Martim Afonso, construída por degredados, e que foi datada por pesquisa arqueológica em 1998, que deu a veracidade de ser uma parede do século XVI. E o que aconteceu? A casa acabou sendo salva, virou um espaço cultural, e nós temos o sítio arqueológico e um espaço de exposições contando um pouco da história de São Vicente. Quem visitar a sala das exposições vai ver o quê? Então, uma sala de exposições temporárias, ela muda de tempo em tempo. Nós estamos com uma exposição que chama Circuito Turístico Histórico-Cultural, que fala justamente de uma série de... é uma espécie de um produto turístico histórico que a cidade quer, a partir de janeiro do ano que vem, com qualidade total de limpeza, segurança, informação turística, iluminação diferenciada, mobiliário diferenciado, mostrar vários pontos onde a história do Brasil começa a ser escrita, desde o início do século XVI até os momentos atuais. Nós visitamos ali na frente da Igreja Matriz a Vila de São Vicente, não é isso? Na verdade, aquele espaço é uma vila cênica, ela não é uma vila histórica, ela não tem nenhuma veracidade histórica. Na verdade, ela foi construída em 2000
porque um dos produtos principais turísticos da cidade é uma encenação da fundação da Vila de São Vicente, que ocorre desde 1982 aqui na praia. Então, dia 22 de janeiro. 22 de janeiro. Então é uma encenação que mostra a chegada do Martim Afonso, uma coisa bem teatral. E aí, como deu muito resultado em 1998, 99, foi por Fantástico, daí resolveram fazer um espaço cênico para poder divulgar essa exposição. Ali onde você viu a Vila Cênica, na verdade, era um grande largo, o Largo da Matriz, mas foi feito ali e ela servia, até um tempo atrás tinha um restaurante português, tinha uma doceria, microcenas com grupos de teatro. A ideia é que a partir do ano que vem a gente consiga retomar esse processo também. Na vila onde o Brasil começou, viemos visitar a igreja, que certamente é uma das construções mais antigas. Não essa aqui ao fundo, datada de 1757 e dedicada a São Vicente Mártir. Referimos-nos, obviamente, à construção original, erguida por Martim Afonso de Souza. No entanto, vamos entrar na igreja e conhecer Reino de Clio nos caminhos da história, na cidade onde o Brasil começou, São Vicente. A igreja matriz que está ali, que é a igreja matriz de São Vicente, é a terceira do Brasil. Na verdade, desculpa, a igreja de São Vicente é a primeira do Brasil, na verdade. Mas a igreja matriz de São Vicente, a primeira do Brasil, foi destruída pelo mar em 1542. A primeira vila do Martim Afonso foi destruída pelo mar em 42. Daí trouxeram ela mais para dentro, ou seja, para fugir de uma possível nova destruição. E aí foi feita uma segunda igreja, que era de 1559, que foi destruída pelos corsários. Aquela que está lá é a terceira matriz, de 1757. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela visita. Boa sorte, bom trabalho, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem aqui. Obrigado pela visita, a gente fica muito contente. Uma das grandes atrações de São Vicente é a Ponte Pêncio. Esta ponte muito antiga do século XX, que foi trazida da Alemanha e instalada aqui. Ela é chamada Ponte Pêncio porque não tem pilares embaixo. Como vocês podem ver aqui em cima, ela é sustentada por cabos que são presos em uma margem e na outra. O piso da ponte é de madeira. Então, quando os carros atravessam, faz um grande barulho. É muito interessante e também muito assustador, digamos assim. Mas hoje até que está tranquilo porque o tráfego é pequeno. Esse tráfego ocorre em apenas um sentido. Quando os carros vêm do município de Praia Grande para São Vicente, os carros no sentido contrário ficam parados esperando. Reino de Clio, os caminhos da história na cidade de São Vicente.
Os planos para a construção de uma ponte ligando São Vicente ao caminho da Praia Grande datam de 1910, quando o engenheiro Saturnino de Brito, responsável pela construção dos canais de Santos, pretendia implantar um emissário de esgoto para Santos e São Vicente que levaria os dejetos até o forte de Itaipu. A ponte serviria de suporte para a tubulação. Já em 1911, os pontões foram instalados e toda a estrutura chegou em 10 navios vindos da Alemanha. A inauguração ocorreu em maio de 1914, com a presença do prefeito e futuro presidente da República, Washington Luiz. As medidas da ponte são modestas: 6,4 metros de largura, 180 metros de vão, altura em relação ao mar variando de 4 a 6,5 metros, dependendo das marés. A ponte é chamada de pêncil, pois é sustentada por 16 cabos de aço, ancorados em 4 blocos, 2 em cada extremidade. As torres medem 20 metros de altura. Se você gostou do vídeo, dê um like. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Clique aí na sinetinha para ser avisado quando novos vídeos estiverem no ar. Muito obrigado por sua presença. Reino de Clio nos caminhos da história.